Ô, Glauco, tu acha que hoje em dia o esporte, não só o futebol, mas principalmente o futebol, tá tendo muito embasamento político para algumas situações? Vamos lá, por exemplo, tem um pessoal que prefere o Renato e não o Roger porque o Renato é de direita, ou prefere o Roger. Sem dúvida. Tu acredita Sem dúvida. e tu acredita que isso influencia bastante também nos times? Tu acha que chega na direção, quem contrata, tudo mais? E tu acha que isso aí é uma besteira? Ou isso aí é do ser humano? Pode acontecer mesmo. Lembra da democracia corintiana? Sim. Você já deve ter ouvido falar. Sim. Sócrates, aquele movimento. Isso não é de hoje, tá? O envolvimento política, futebol, só que se acentuou muito o clima de ódio, de contestação por tendência política, que eu acho um absurdo. As pessoas têm que ter liberdade para escolher o lado que quiserem. Só que eu acredito que enveredou de uma tal forma para o lado da violência que está bem perigoso. E se o Renato, por exemplo, sofre, acho que sim. Assim como o Roger sofre. Nós estamos falando de Exato, não, lados, os dois lados. né, que são opostos, talvez, no pensamento político, Sim. mas que sofrem consequências muito parecidas Por no exemplo, meio. a gente tem dois exemplos. O presidente do Inter também sofre. Porque ele Entendeu? é verdade. ele tem raízes políticas. É verdade. O presidente que saiu há pouco do Grêmio tinha suas restrições pela participação na vida política. O presidente Romildo Bolzan. Então, é do jogo, tá? Só que excedeu muito. Uhum. Tá além do que se pode suportar ou tolerar. Tá muito perigoso isso. E tu acha que as opiniões de alguns jornalistas, assim, eu não gosto desse cara, então eu vou detonar esse cara porque Contaminados. Também por isso. Sim. Também tem isso. Existe a Polarização. opinião contaminada. Essa história de que jornalista é tudo de esquerda, não, calma. Não é lá. todos. Não. Todos. Tem Sim. muitos de direita, inclusive telemarketing. Entendeu? Cara, tem uma proposta, eu acho que é C6 Bank. Dá pra ti, cara. Valeu, obrigado. Não, obrigado, tá legal. É o tempo todo pra mim Pra também. mim também. Não tá fácil, né? Bom, pra dar dinheiro não tem ninguém, né? Então, só pra complementar, acho que existe de lado a lado essa questão de misturar. Se bem que eu vou dizer o seguinte, cara, a política faz parte da nossa vida. A gente depende, de certa forma, para viver das relações, de fazer política. A gente faz, a gente tem tendências, a gente tem opiniões, ou deveria pelo menos, né? Porque tem gente que daqui a pouco, ano que vem, não lembra em quem votou. Mas independentemente de ter votado em A ou B, eu tenho a minha, né, a minha ideia, a minha ideologia. Sim. Eu acho que isso aí não deveria fazer mal pra ninguém. Sim. Só que tá fazendo. Por exemplo, a gente entrevistou o Rica Perrone, né, no Papo Copeiro, e ele falou que o Renato nunca será lembrado da seleção porque a seleção Agora, nesse ano, no ano que vem. Porque é ano de eleição. Então. Porque ele vota no Bolsonaro e o líder do time, o Neymar, é Bolsonaro. Assim como a gente já entrevistou também o Denis Abraão, que falou que um dos motivos de o Roger sair do Grêmio é porque ele é de esquerda e muita gente detonou ele no Grêmio. Então tem os dois lados, não é só um lado, é isso que eu quero, os dois lados. falar. Tá, ele falou do Neymar, o Neymar tem um... Cara, ele tem um hater que eu acho que é político. Uma classe, hater político. Porque pode criticar ele do ponto de vista da vida noturna, né, das badalações e tal, mas do futebol não, é um baita jogador, Exato. cara. A gente não tá assim com fartura para dizer, não, Neymar não precisa mais. Só que ele tem muita cobrança também do ponto de vista político.